Então vamos retornar ao capítulo 8 de Hebreus, para termos nossa última sessão do dia. Hebreus capítulo 8, já mencionamos a primeira grande bênção que o ministro do santuário ministra ao seu santuário. E qual é então a nossa responsabilidade ligada a isso? Nos enchermos da sua palavra, guardarmos a sua palavra no coração, para que ela habite em nós ricamente. E então o Espírito Santo sempre realizará o seu ministério. Ele é fiel, ele nunca deixará de realizar aquilo para o que ele foi enviado a realizar. Ele vai imprimir suas palavras no nosso coração, nas nossas mentes, e vai escrevê-las em nosso coração. Agora, a segunda bênção, pela ordem que está colocada no texto, como eu disse aos irmãos, não é a ordem experimental. Depois nós vamos explicar isso. É a ordem que está colocada no texto. Verso 11 diz assim: E, então uma segunda bênção, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior. É uma bênção muito impressionante pelo seguinte, vamos falar primeiro o que ela não significa. Ela não significa que nós não tenhamos responsabilidade de nos ajudarmos, nos ensinarmos, nos admoestarmos, nos instruirmos com a palavra de Deus uns aos outros. Seria uma incoerência se esse texto afirmasse isso, porque já no capítulo 3, se você se lembra bem, o autor de Hebreus aconselhou-nos assim, exortai-vos mutuamente uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje. Paulo, nas suas epístolas, faz enormes exortações nesse sentido, em quase todas elas. Instruí-vos, aconselhai-vos, né? Ele mesmo diz que ele era um mestre dos gentios, ensinando a palavra. Então, o que significa isso? Jamais ensinará, não ensinará, cada um jamais ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Parece muito simples a explicação. De novo, nós faríamos um trabalho inútil no sentido de ensinar alguém nos caminhos do Senhor ou ensinar a alguém as coisas do Senhor, as realidades do Senhor, se ele, de novo, o Espírito Santo, não fizesse o trabalho de mestre com M maiúsculo que ele tem em nossas vidas, tanto pessoais como coletivas, na vida da igreja. Então, quem ensina a palavra de Deus para os que são de Deus? O Espírito Santo. Ele é o mestre. Agora, nós, mais uma vez, assim como falamos com relação à primeira bênção, nós temos cooperação nesse ministério. Aí, Paulo vai dizer, de Deus nós somos cooperadores. E lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Então, nosso serviço com relação à palavra de Deus, para nos ajudarmos no conhecimento de Deus, conhece o Senhor, seria inútil sem o ministério daquele que conhece a Deus e que nos ensina tudo a respeito de Deus, que é o Espírito Santo. Você se lembra de Coríntios 2, para tentar explicar ainda melhor isso? Diz assim, 1 Coríntios 2,9, cita o texto de Isaías 64, 4. Nem na antiguidade se viu, nem se ouviu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Quando o apóstolo Paulo tomou esse texto de Isaías e o aplicou, escrevendo aos Coríntios no capítulo 2, ele, digamos que o interpretou na liberdade que ele tinha, inspirado pelo Espírito Santo. Ele interpretou esse texto de Isaías assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ou seja, as realidades celestiais. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque quem sabe as coisas do homem, senão o Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Mas aí tem essa maravilhosa cooperação. Esse mestre, Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, ele chama cooperadores para o seu serviço.
Que privilégio nós temos, meus amados irmãos. Então, sim, nós somos instrumentos, podemos ser instrumentos do Espírito Santo para ensinar-nos uns aos outros no conhecimento de Deus. Mas sem a obra dele, poderíamos tentar fazer isso, mesmo usando a palavra, e tudo seria vão. Então, o que o texto está enfatizando? Que é o ministro do santuário. Vamos lembrar, a base está lá no verso 2. É que Jesus, o ministro do santuário, é ele quem ministra isso para o seu santuário. Isso o que agora aqui? O conhecimento de Deus. Como? Porque ele derramou do seu trono, como ministro do santuário, ele derramou o Espírito Santo. Que tem qual ministério? O Senhor falou dele assim em João 16. Ele me glorificará. Porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Esse é o ministério do Espírito Santo. Então parece muito clara e linda, inclusive, essa segunda bênção que temos. Vamos chamar essa segunda bênção de conhecimento espiritual. Conhecimento espiritual é dado a nós somente pelo Espírito Santo, mas que usa nossas vidas como instrumentos, um na vida do outro, para que nós avancemos no conhecimento de Deus. Terceira bênção está no verso 12. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Então vamos, aqui está muito claro qual o nome dessa bênção que o ministro do santuário ministra para o seu santuário. Vamos chamar essa bênção de perdão de pecados, perdão de iniquidades. Então, pela ordem que está descrita aqui, verso 10 é a bênção da vida e poder. Vida e poder. Porque eu imprimirei minha palavra nas suas mentes e nos seus corações as inscreverei. Então, o ministro do santuário, nosso Senhor Jesus, ele está ministrando para o seu verdadeiro tabernáculo vida e poder, imprimindo e inscrevendo sua palavra na nossa mente e no nosso coração. O ministro do santuário, de novo, está ministrando para o seu santuário, segundo o verso 11, conhecimento de Deus, através do Espírito Santo, como já explicamos. E por último, o ministro do santuário está ministrando para o seu verdadeiro tabernáculo a bênção da purificação de pecados. Agora, por que nós falamos que essa não é a ordem experimental? Fica claro, né? O que nós experimentamos primeiro na nossa jornada com o Senhor? A última bênção. Primeiro, ele purifica os nossos pecados. Sem purificar nossos pecados, não tem conhecimento de Deus. Sem purificar nossos pecados, não tem vida e poder, não tem lei impressa na mente e no coração. Então, na experiência, a primeira bênção que experimentamos é a do verso 12, maravilhosa purificação de pecados. Irmão, não dá para avaliarmos dignamente a elevação dessa bênção. Primeiro, se há uma coisa que Deus não tem, é perda de memória. E quando ele diz que não vai se lembrar dos nossos pecados, é uma atitude deliberada. É claro, não é? Deus não fica velho, Deus não se esquece. Então, quando ele diz, dos seus pecados eu jamais me lembrarei, significa, aqueles que recebem o Senhor Jesus, creem nele, e conhecem pela revelação do Espírito o valor do precioso sangue que foi derramado, a página da sua vida pregressa, dos seus pecados, está virada. Dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Agora, olha que coisa bonita. Se nós ferimos um braço, por exemplo, com um corte profundo, nós vamos lá no médico, damos os pontos, leva um tempo, dor, cicatrização. Então, nós tiramos aquele ponto, a cicatriz vai se acomodando, mas dificilmente nós não teremos uma marca. Então, quando nós olhamos para o braço, nós vemos uma cicatriz. E a cicatriz chama a nossa memória para o fato de quando nós fizemos aquilo que não devíamos ter feito, né? Extrapolamos e nos ferimos. Então, a cicatriz chama atenção para algo que aconteceu relacionado à nossa vida passada. Assim é com relação aos nossos pecados. Se Deus, por um lado, esquece os nossos pecados, porque ele virou a página, não é porque ele disse, eu não quero saber, eu perdoo, eu posso fazer tudo, como já explicamos. Não, é porque ele julgou os nossos pecados
na cruz do Calvário. Então essa página é virada por causa da eficácia do sangue derramado, o sangue do Redentor. Por outro lado, quando nós lembramos de nossa vida pregressa, Paulo vai citar esse exemplo escrevendo aos Efésios. Ele fala assim: quando vocês eram filhos das trevas e andavam nas trevas, que frutos vocês colheram? Ele diz: coisas que hoje vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então, sim, nós podemos ter memórias de feitos passados. Por isso que é uma maravilha quando nós podemos entregar nossa vida ao Senhor ainda muito jovens, talvez adolescentes. Essa é a maior bênção de uma vida humana. Entregar-se cedo ao Senhor, porque o livramento é imenso de muitas coisas. Agora, essa pessoa não tem uma qualidade como cristão maior, mais elevada, do que alguém conhecer o Senhor com 60 anos de idade, depois de uma vida imersa no pecado. Não é? O perdão é o mesmo, o Senhor é o mesmo, o sangue é o mesmo, na sua eficácia, a aceitação é a mesma, a filiação é a mesma, não tem diferença nenhuma. Mas, quando essa vida olha para trás, ele vê muitas marcas. Não é assim? Coisas essas que agora vos envergonhais. Mas isso, meus amados irmãos, a nossa experiência é um benefício muito grande. Por quê? Porque cada cicatriz é uma memória da graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Cada abismo que foi aberto em nossas vidas, quando nós conhecemos, antes de conhecermos o Senhor, quando então nós conhecemos o Senhor, Ele enche cada um deles com a sua graça. De tal forma que nós sabemos muito bem quem somos, o que Ele fez, o que Ele significa para nós, o valor do seu perdão. Nosso Senhor usou um termo assim para com o fariseu que o convidou para comer na casa dele. Então, Lucas 7. E entra uma mulher pecadora, conhecida da cidade, e começa, se debruça sobre os pés do Senhor, chorando, lavando os pés dele com lágrimas e enxugando com seus cabelos. Aí aquele homem, como já explicamos, um fariseu, conhecia tanta coisa da Escritura de cor, ele pensa consigo mesmo: ah, se esse homem fosse profeta, ele sabia quem está aos pés dele aí, porque essa mulher é pecadora. E o Senhor, conhecendo-lhe o coração, vai contar uma história para ele sobre dívidas e pagamento de dívidas. Aí ele conclui dizendo assim: aquele a quem muito se perdoa, muito ama. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Mas quero colocar um detalhe mais aqui para que não haja nenhuma confusão na vida dos irmãos, na mente e na vida dos irmãos. Não é necessário que nós trilhemos um caminho pecaminoso de anos para que nós conheçamos a profundidade nem da graça de Deus, profundidade da graça, e a profundidade do pecado. Sabe por quê? Porque nós não precisamos andar no pecado para conhecer o pecado. Porque o pecado mora em nossos corações, em nossa natureza caída. Então, quando a luz de Deus ilumina progressivamente o nosso coração, então nós sabemos bem o que significa o pecado. E da mesma maneira como ilustrei aqui, quanto mais essa luz penetra e mostra, mais nós conhecemos a beleza e a profundidade da graça. Porque conhecemos os abismos do nosso coração. Talvez, humanamente falando, ou acho que é melhor colocar biblicamente falando, o homem que nós vemos que mais conheceu o significado da graça, como que ele se chama? Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. Aí veja bem, ele foi educado aos pés de Gamaliel e preparado para ser um fariseu, não é? Ele põe seu currículo lá na Epístola aos Filipenses. Ele diz que quanto à lei, ele era irrepreensível. Você acha que Paulo viveu, de alguma maneira, uma vida desgarrada, uma vida promíscua? Você acha? Uma vida em orgia, dissolução, contenda? De jeito nenhum. Senão ele nunca poderia dizer que, quanto à lei, ele era um homem irrepreensível. Certo? E ele é o apóstolo da graça. E por causa da luz de Deus que raiava cada vez mais fundo no seu coração, quando ele escreve
Suas epístolas últimas, 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo. Em 1 Timóteo ele diz, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o príncipe. E não é apenas porque ele perseguiu a igreja de Deus. Esse é um elemento, na ignorância dele, farisaica dele. Mas é porque ele conheceu muito bem o miserável homem que ele era, a expressão que ele usa em Romanos. Querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Uma figura impressionante que ele usa, né? Então, quando olhamos essa figura aí, essa bênção aí, da purificação dos pecados, ela é simplesmente maravilhosa. Quando Paulo usa a figura do corpo da morte, era uma das penalidades que o Império Romano impunha aos assassinos. Alguém matou uma outra pessoa, então um tipo de penalidade era tomar o corpo desse morto e amarrar nas costas do assassino. E amarrava punho com punho de um lado, punho com punho do outro, perna, canela de um lado, tornozelo de um lado, tornozelo do outro. E esse assassino ia andar com o corpo da vítima, arrastando, dormindo com ele, fazendo tudo com ele, até o corpo apodrecer. Então Paulo usa essa figura. Quem me livrará do corpo dessa morte? E esse corpo da morte a que ele se refere é ele mesmo. Ele está dizendo, eu tenho uma estrutura em mim que não responde à lei de Deus, não responde à palavra de Deus, é em si mesma. Aí ele chega à conclusão que essa estrutura que ele chama de carne, ela nunca responderá à lei de Deus. Por isso ele dá um passo mais de Romanos 7 para Romanos 8 e diz assim, nós não somos devedores à carne, como se constrangidos a viver por ela. Pelo contrário, pelo Espírito, nós podemos mortificar os feitos do corpo. Então, Romanos 8 é o capítulo sobre o Espírito Santo e o andar no Espírito, que é o único caminho para a libertação da lei do pecado e da morte. É a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, purificação de pecados é o primeiro passo aí. E a partir dela, então, a segunda bênção, pela ordem aí, é exatamente a vida e poder, que é mencionada em primeiro lugar. Na experiência, essa é a segunda. Depois dos nossos pecados serem perdoados, serem purificados, o próximo passo, nós vamos entrando na realidade da palavra ser impressa em nossa mente, inscrita em nosso coração. Então vamos vivendo com nova vida e com novo poder. Aquilo que nós não conseguíamos fazer no que concerne a agradar o Senhor, vamos conseguindo fazer. Por quê? Porque vamos aprendendo a andar no Espírito. Aqueles pecados que nós não vencíamos antes, agora nós vencemos. Porque vida de outro está triunfando sobre nossa própria vida. Então, vida e poder na experiência é a segunda bênção. E a terceira, digamos, é uma consequência das duas. Na experiência, conhecimento espiritual de Deus seria a terceira bênção. Purificados os pecados, nova vida e nova capacitação, ou novo poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, e, consequentemente, cada vez maior conhecimento espiritual de Deus. Isso é tão enfatizado, irmãos, de tantas maneiras no Novo Testamento. Pedro fala assim, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai orar pelos Colossenses, acho que é uma carta que os irmãos têm estudado aí, pelo menos em algum grupo, né? Aquela oração de Paulo, a primeira, tem duas lá. A primeira no capítulo 1, a segunda no capítulo 2. Na primeira ele ora pelos Colossenses a respeito do conhecimento de Deus. Que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, primeiro. E lá no final da oração ele fala sobre transbordar do pleno conhecimento de Deus. Então, o maior privilégio de nossas vidas é avançar num conhecimento espiritual de Deus. Porque isso nunca nos será tirado. Me lembro de um relato tão bonito, irmão. Você já deve ter ouvido. De Watchman Nee. Ele estava na prisão na prisão comunista, e ele estava lá adorando o Senhor, na sua cela. E um carcereiro estava ouvindo. E o carcereiro, claro, ficou impressionado com aquilo. Não era isso que ele ouvia dos prisioneiros, né? E ele, disfarçadamente, já que ele era um regime comunista, ele buscou uma maneira de se achegar até a cela do irmão Nee. E ele disse assim, Senhor Nee, eu gostaria muito de conhecer esse Cristo que você adora.
Mas eu tenho medo de perder tudo, disse o carcereiro. Então o irmão Ni respondeu assim: mas enquanto você não conhecê-lo, você não tem nada. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, essas são as bênçãos espirituais maravilhosas. Agora, ele conclui assim, no verso 13. Quando ele diz nova, uma nova aliança, ele torna antiquada a primeira. Olha, chamar toda aquela parafernália, tabernáculo, sacerdote, roupa de um jeito e roupa do outro jeito, e sacrifício para lá e sacrifício para cá, chamar isso de antiquado é uma palavra mesmo séria, contundente, não é? E é antiquado mesmo. Antiquado para nós significa fora de moda, né? Não é isso? Aquela pessoa está com uma roupa antiquada, significa que ela está fora de moda. E a ideia aqui é a mesma. Fala, olha, acabou. Isso não vigora mais. Porque aquele que é a realidade de quem ou para quem tudo isso tipifica, já veio. Então Paulo vai dizer em Romanos assim, o fim da lei é Cristo. Preste atenção. Não é o fim da lei moral. É o fim da lei cerimonial. Significa que ele cumpriu todas as cerimônias e tudo aquilo que apontava para ele no tabernáculo, no sacrifício, no sacerdócio, em tudo. Acabou. Cerimônias e tudo que ela significa. Mas a lei moral nunca acaba. Porque a lei moral é um reflexo do caráter de Deus. Aquele não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. Resumindo a lei, perguntaram para o Senhor, qual é o preceito mais importante da lei? Ele pega os 10 mandamentos, resume em um, que tem um reflexo num segundo, não é? Amarás. Que maneira de resumir toda a lei, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se você ama Ele, não se preocupe. Você não cobiçará, não furtará, não matará, não adulterará e mais um monte de coisa. Não dirá falso testemunho. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí ele diz, e um outro semelhante a esse, como que dizendo, a consequência desse é que você amará o teu próximo, como a ti mesmo. Então, quando ele diz nova, ele torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Oh, que coisa, hein? Tremenda. Antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, meus queridos irmãos, graças a Deus por essa nova aliança, graças a Deus por essas bênçãos todas. O que nós vamos fazer hoje para prosseguir amanhã? O capítulo 9, uma sequência natural do texto, ele está falando sobre a nova aliança, contrastando com a velha. Então, o capítulo 9, ele entra assim, ora, a primeira aliança, está vendo? O assunto não mudou, é uma sequência só. Também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Preste atenção que quando nós demos o tema para esse capítulo 9, o que foi que nós falamos que tem aqui? Qual o assunto desse capítulo 9? O poder do sangue abrindo esse novo santuário e instituindo uma nova aliança, né? Abrindo o novo santuário, que era um caminho desconhecido, e instituindo uma nova aliança. Então vamos seguir um pouquinho mais no tempo que nós temos. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães da proposição, né? No santo lugar, e que então por trás de um segundo véu, acho que você lembra lá, não precisamos entrar em detalhes, né? Como era o tabernáculo, especialmente esses 2 compartimentos aí que eram cobertos, eram estritos, ali só entrava o sacerdote no primeiro ambiente, que era chamado de santo lugar, e só o sumo sacerdote no segundo ambiente, que era chamado santíssimo, ou santo dos santos, onde ficava apenas um móvel, a arca da aliança, com a tampa dela, que era o propiciatório, onde o sumo sacerdote levava o sangue uma vez por ano e onde a glória de Deus se manifestava entre os querubins.
que estavam um de um lado do propiciatório, o outro do outro lado do propiciatório. É isso que é exposto, não precisamos ler todo o texto. Veja que o verso 5, queria fazer uma ênfase aqui, sobre ela o quê? A tampa da arca, o propiciatório. Estavam os querubins de glória, ou da glória. Queria que você anotasse isso aqui e já vamos fazer uma nota. Que com a sua sombra cobriam o propiciatório, que é a tampa da arca, como já explicamos. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ou seja, o autor não tem interesse em ficar detalhando o que tinha lá e para que servia, não é? Porque os próprios leitores dessa carta conheciam muito bem. Eles eram hebreus, judeus, né? A epístola foi escrita a eles, aos hebreus. Então, vamos parar aqui um pouquinho e fazer uma reflexão sobre essa questão do tabernáculo. Olha que coisa maravilhosa. Quando eles entravam pela porta do tabernáculo, qual é o primeiro móvel que eles viam? Estava logo à frente da porta, lá no átrio. Não. O altar de bronze, onde os sacrifícios eram oferecidos. E o bronze tem a ver, na Bíblia, sempre com pecado e com purificação dos pecados, consequentemente. Então, ali eram oferecidos os sacrifícios no altar de bronze, como é chamado. O outro lá de dentro é altar de ouro, do incenso. Então, num ambiente externo, aberto, ao ar livre, exposto ao sol, um primeiro móvel era o altar do sacrifício, o altar de bronze. Os sacrifícios eram oferecidos ali. O segundo móvel, ele estava nessa posição longitudinal aqui, de comprido. Primeiro móvel, altar de bronze. Segundo móvel, pia de bronze. Você lembra do que a pia de bronze era feita? Lembra-se? A pia de bronze foi construída com o bronze dos espelhos das mulheres que saíram do Egito. Muito interessante isso. Essa narrativa está lá em Êxodo. O que eles faziam na pia de bronze? Se lavavam, antes deles entrarem no santo lugar. Então o sacerdote vinha com a mão cheia de sangue, ele acabou de matar um animal que o ofertante trouxe, ou se era o caso do sacrifício de expiação, onde o sumo sacerdote ia entrar no santo dos santos, então não tinha ninguém trazendo vítima nenhuma. Era o próprio sumo sacerdote que trazia, escolhia uma vítima, trazia, imolava, depois levava o sangue lá para dentro no dia da expiação, uma vez por ano. Mas no sacrifício regular do dia a dia, o sacrifício era oferecido ali, então o sacerdote com as mãos sujas de sangue, ele se lavava na pia de bronze, para ele entrar no primeiro ambiente, que aí é um ambiente coberto, fechado, o povo não tem acesso, né? No átrio o povo tem acesso, pode levar o animal lá, entregar para o sacerdote como uma oferta pelo pecado, por exemplo, mas no ambiente coberto, fechado, não, só sacerdotes entram. Então eles se lavavam, e a pia foi feita com o bronze dos espelhos das mulheres. Paulo, quando fala sobre a lavagem de água pela palavra em Efésios 5, ele diz que Cristo amou a igreja, ele se entregou por ela para que a santificasse por meio da lavagem de água pela palavra. Como que isso é executado em nossas vidas? O que significa a lavagem de água pela palavra? O termo palavra usado lá em Efésios 5, que eu estou citando, é rema. Significa que quando o Senhor fala a nós a sua palavra, vai além da palavra escrita, é o falar do Senhor. E ele o faz regularmente, ou principalmente, pela palavra escrita, pelo logos. Essa palavra é logos, é a palavra escrita. Mas quando o Espírito Santo sopra sobre a palavra logos escrita, ela se faz palavra viva nos nossos corações. E o nome para isso, que é dado na língua original, é rema. Exemplo, Jesus falou a palavra para Pedro que Pedro iria negá-lo 3 vezes antes de cantar o galo. Pedro guardou isso no coração dele, ele ouviu isso do Senhor. Mas, digamos, para Pedro era só o logos, ele nem acreditou. Ele falou, não, Senhor, por ti eu darei a própria vida. Era o que ele tinha dito, não é? Mas quando isso aconteceu, o evangelista registra assim, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. E agora a palavra é rema. Ou seja, aquilo que ele recebeu só aqui, agora se tornou realidade para ele, porque ele negou o Senhor. Então, olha o resultado da palavra rema. Então, saindo, chorava amargamente. Porque o Senhor falou o coração dele.
Graças ao Senhor, nesses dias, Ele também tem falado ao nosso coração. Isso nos traz muita responsabilidade, a todos nós, começando de mim mesmo. Porque Ele tem nos dado sua palavra. Agora, quando a palavra de Deus é dada a nós, o que é dado a nós nela? Envia a tua luz e a tua verdade. Na palavra. Para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então eu irei ao altar de Deus. Olha a figura aí, que nós estamos lendo aí em Hebreus 9. De Deus que é a minha grande alegria. Então, a lavagem de água pela palavra significa que o Senhor continuará usando a palavra de Deus para enviar luz e verdade aos nossos corações. E quanto mais isso acontecer, mais nós seremos expostos. Mais veremos da glória de Deus e mais veremos de nós mesmos. Mais veremos da santidade de Deus e mais veremos das nossas necessidades. Então, é isso que acontecia. Ele entrava, então, no ambiente fechado, santo lugar, e ali ele tinha serviços para fazer também. Ele tomava uma tesourinha de ouro, que chamava espevitadeira. Ele era responsável para manter as 7 lâmpadas do candeeiro, que ficava do lado esquerdo de quem entra. Vamos pensar que esse aqui é o ambiente. Então, quando ele entrava pela porta aqui, fechada, privativa, só para os sacerdotes, o candeeiro estava do lado esquerdo, com 7 lâmpadas. O candeeiro foi feito com martelo e cinzel, uma obra de artista. Tomavam uma barra de ouro, um talento de ouro, esculpiam um candeeiro, imagine isso. Nunca foi conseguido reproduzir esse objeto. Os judeus estão tentando até hoje. Então, ele tinha como que taças na parte mais alta dele. 3 hastes de um lado, 3 hastes de um outro, que saíam de um tronco central, e o tronco central tinha uma haste central, que era mais elevada. Então, em cada uma desses copinhos tinha óleo, era depositado óleo, e um pavio, uma mecha. E esse pavio, é claro, ele com o tempo queimava, né? Ele era embebido no óleo, como uma lamparina nossa hoje em dia. O óleo queimava, mas com o tempo, claro, que a mecha também se queimava. Então o sacerdote pegava a sua tesourinha e ia aparando a parte queimada do pavio, para que aquela lâmpada nunca se apagasse. Uma figura também extremamente linda. Estamos explorando, meus irmãos, as realidades celestiais. Acho que você está entendendo, né? E qual é a realidade celestial disso? É que, de novo, o nosso grande sacerdote, ele toma sua tesoura de ouro e a aplica em nossas vidas para cortar o que está fumegando, para que a luz sempre esteja brilhante. Ele faz um trabalho diário nas nossas vidas. E é claro que essa espevitadeira, cortar o que já está queimado, sem dúvida fala do trabalho da cruz. Sem dúvida. É uma figura do trabalho da cruz. E quem está fazendo isso? O sacerdote. Como que a cruz trabalha em nós? 2 braços principais. O primeiro é a palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante que qualquer faca de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta, é capaz de sondar os pensamentos e os propósitos do coração. Não é uma bênção maravilhosa? O mundo não tem isso. Só nós que temos. A palavra de Deus entra e perscruta e sonda. E ela é a tesourinha. Na medida que ela sonda e vê algo que está fumegando em nós, ela tem poder. A não ser que nós resistamos. Mas se nós entregarmos, então a palavra de Deus tem poder para aparar o pavio e a luz se manter bem brilhante. A outra maneira que o Senhor usa em nós para trabalhar a cruz são as circunstâncias. Circunstâncias são arranjadas pela providência de Deus. Nunca vamos rejeitar as circunstâncias. A esposa com a qual estamos casados é o dom de Deus para nós. Nunca se esqueça isso. E para elas vale a mesma coisa. Nós somos o dom de Deus para ela. Os filhos que Deus nos deu são os dons de Deus para nós. Os irmãos que Ele nos deu, com os quais estamos engajados, são o dom de Deus para nós. As circunstâncias onde nós nascemos, onde trabalhamos, as circunstâncias do dia a dia, são dons de Deus para nós. Por que nós crescemos espiritualmente tão devagar? Porque, para usar uma expressão, nós saímos dando coice em todos esses dons. Não é?
O coice na esposa, o coice nos filhos, o coice nos outros, o coice nos irmãos, não é? Então, resultado, nós ficamos inteiros, inquebrantáveis. Então, a espevitadeira fala do trabalho da cruz para que a luz seja mantida brilhante, acesa e haja testemunho do Senhor nas nossas vidas. Pela palavra, repetindo, e pelas circunstâncias, pela providência de Deus. É muitíssimo precioso, irmão, saber que nós não estamos aí ao léu, à deriva. Não. Nós estamos sendo conduzidos pelo sacerdote que ministra ao seu santuário e que está nele para executar todo esse serviço sacerdotal. Esse candeeiro era só uma figura. Era só um enorme objeto que ficava lá dentro para iluminar o ambiente. Mas ele está falando de, vamos lembrar o que Hebreus nos ensina? Coisas celestes, realidades celestiais e espirituais. Aquele tabernáculo era só uma tenda, certo? Porque era uma figura do verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu e não o homem. Não foi o que acabamos de ler? Qual é esse verdadeiro tabernáculo? A igreja de Deus, o santuário de Deus, como Paulo vai explicar. Então, aonde que Cristo ministra? À sua igreja, no verdadeiro tabernáculo. Então, ministra cuidando do candeeiro, como já explicamos, ministra cuidando da mesa dos pães, olha que lindos também. Aqueles pães eram trocados semanalmente, lógico. Então ficava duro, velho, mofado. Então toda semana o sacerdote trocava aqueles pães. Por quê? Porque o nosso Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Figura dele, mesa dos pães. 12 pães, um representando cada tribo. Pães da proposição, como é chamado, que ficavam expostos diante do Senhor. O altar de incenso. De maneira muito particular, o altar do incenso fala de um serviço sacerdotal. Porque incenso na Bíblia, a própria Bíblia interpreta a si mesma sempre. Apocalipse vai dizer que o incenso são as orações dos santos. Então, o incenso na Bíblia sempre fala de adoração e orações. Andam juntos, não tem como adorar sem orar e nem como orar sem adorar. Oração e adoração são um par inseparável. Então, conversávamos aqui no intervalo, se nós fomos chamados para sermos sacerdotes do Deus Altíssimo, um reino de sacerdotes, qual é a nossa primeira função como sacerdotes? Um irmão perguntava. Nossa função como reino de sacerdotes não é, em primeiro lugar, interceder uns pelos outros, já que o sacerdote tinha essa posição representativa do povo diante de Deus? A resposta é não. A primeira função nossa como sacerdotes é queimar incenso a Deus. Nós somos chamados para o louvor da glória da sua graça. Paulo escreve assim em Romanos: apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A melhor palavra ali é serviço espiritual. Sacerdotes existem para servir. E qual é o serviço do sacerdote? Apresentar o seu corpo. Que para Deus é um sacrifício vivo, é um sacrifício santo e é um sacrifício agradável. Paulo, escrevendo aos Efésios, de novo, 5, ele fala assim, que Jesus se ofereceu a Deus como sacrifício e oferta de aroma suave. A mesma coisa para nós. Nele, esse foi o propósito de Deus para nós. Que nós fôssemos para Deus um aroma suave. Se isso não for realidade, nada mais no aspecto horizontal terá valor e terá significado. Imagine alguém servindo sem o fundamento da verticalidade da adoração a Deus, de queimar incenso para Deus. Que serviço que é esse? É um serviço de fariseu. É um serviço que não está baseado numa realidade espiritual do servo. O caráter da obra tem que ser coerente com o caráter do obreiro. Toda verdadeira obra que conta para Deus, ela é um emanar da vida e da realidade. Então, se nós não somos sacerdotes para Deus, nós não podemos ser sacerdotes para os outros. No sentido de intercessão, de encargo, de cuidados. Guarde isso, irmão. Muitíssimo importante. Voltamos no ponto central, né? Devoção, vida para Deus, viver nele, somos dele. Ele é o foco, ele é tudo, ele é nosso, nós somos dele. Então, chegando agora no verso 5, querubins da glória. Esse, sem dúvida, era o ambiente mais importante. Precisamos falar um pouquinho dele, porque quando amanhã nós lermos o restante desse capítulo,
é algo realmente deslumbrante. Vamos chegar lá. Mas entender a figura, então, vai nos ajudar demais, para tentarmos vislumbrar o que é a realidade espiritual. Vamos ver a realidade natural. Paulo diz que é primeiro o natural, depois o espiritual, né? Então vamos pensar um pouquinho na realidade natural. Uma vez só, então, por ano, entrava um homem, que já foi nominado aqui muitas vezes, o sumo sacerdote. Um só, daquela multidão de pessoas. Primeiro, ele se lavava. Depois ele vestia uma túnica. Depois ele vestia uma outra roupa por cima da túnica, uma sobrepeliz. Depois ele usava um manto sacerdotal. Tinha 2 pedras no ombro, pedras de ônix. Em cada pedra estava escrito 6 nomes. Um para cada 6 tribos de Israel. 6 de um lado, 6 do outro. No ombro. Preste atenção nisso. E ele entrava com um peitoral também, que tinha 12 pedras. De novo, cada pedra representava uma tribo de Israel. O povo de Deus. Povo de Deus nos ombros, povo de Deus no peito. Ele vestia uma mitra e na mitra tinha uma inscrição, numa lâmina de ouro. E a inscrição era separado para o Senhor, ou santidade ao Senhor. Veja bem, como isso fala do nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Santo ao Senhor, separado ao Senhor. Esse homem, para entrar lá, ele tinha que fazer alguns sacrifícios. Primeiro, um sacrifício pelo pecado, um holocausto, aí não precisamos entrar em detalhes. E ele separava parte desse sangue, colocava em um vaso, e ele então ia entrar no Santo dos Santos, o dia mais glorioso da nação de Israel. Por que estamos gastando tempo com isso? Porque esse capítulo 9 de Hebreus, amanhã você vai ver, ele tem como base o dia da expiação. Aí você vai me perguntar, como que você sabe? Porque, deixa eu me explicar primeiro o que ele fazia lá. Depois vou dizer por que nós sabemos. Ele entrava então lá com, vá fazendo a figura aí, um sangue do animal que ele ofereceu em um vasinho, porque Hebreus vai dizer, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele entrava com um vasinho no outro. E o que mais? Aí se você continuar lendo o texto, eu não vou fazer, não é necessário para ganhar tempo, mas, por favor, faça você. Você vai ver que ele entrava com um incensário portátil. E quando você lê aqui o texto, você vai ver que o altar de incenso, localize ele aí no texto, eu estou aqui com pouca luz para enxergar isso, está bem fraquinha a luz aqui. Você vai ver que ele fala, está no verso 4, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso. Está vendo aí? Viu? Pergunta agora. O altar de ouro para o incenso pertencia ao Santo dos Santos ou ao Santo Lugar? Hein? Ao Santo Lugar. Certo? Só você ler Êxodo 25 lá. O único móvel, o único mobília, o único móvel que havia no Santo dos Santos, qual era? A Arca da Aliança. E a tampa da arca é o propiciatório, é um móvel só. É um caixão onde ficava lá dentro o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, dentro da arca. E sobre a arca a tampa de ouro, o propiciatório. De cada lado um querubim, está escrito aí no verso 5. Sobre ela os querubins da glória. Estavam ali com a sua sombra, né? Sobre o propiciatório. Cobriam com as suas asas o propiciatório. Certo. Então será que o autor de Hebreus errou? Porque não tinha no Santo dos Santos nenhum altar de ouro. Aí, quando você vai avaliar esse texto, você vai ver que o problema da tradução aqui foi muito sério. O texto aqui, a palavra aqui, não é um altar de ouro para o incenso dentro do Santo dos Santos. Isso seria um erro, irmão. Tremendo na Escritura. Porque nunca o altar do incenso ia para dentro do Santo dos Santos. Ele nem podia ser carregado por um homem só. É um altar de ouro. Imagina o sumo sacerdote tentando pegar aquilo lá, entrando para dentro do Santo dos Santos, carregando um altar de ouro do incenso. Não era assim. Então, essa expressão aqui se refere a um incensário portátil. Ele segurava aquilo por uma alcinha e também tinha lá um recipiente, coisa que às vezes você vê hoje aí praticado até
né? Nos cerimoniais aí católicos, mais ou menos aquilo. Então era colocado o incenso dentro daquele incensário portátil, e aí sim, ele entrava no Santo dos Santos com o sangue em uma mão e o incenso em outra mão. E com as 12 tribos no peito e as 12 tribos no ombro. Vamos interpretar isso aqui primeiro. Jesus, quando ora, a oração sacerdotal em João 17, já citamos, ele diz assim: eu não rogo ou não intercedo pelo mundo, mas pelos que me deste do mundo, porque eles são teus. E aí ele vai dizer: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os. Lembra que a lâmina de ouro na mitra dele estava escrito: santidade ao Senhor, separado ao Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Que maravilha, meus irmãos. Então ele entrava lá e o que ele fazia? Ele colocava o sangue sobre o propiciatório e o incenso continuava na mão dele, porque o incenso está falando de adoração. Esse é o sumo, a essência, o centro do serviço sacerdotal. Repetindo mais uma vez, nós não fomos chamados em primeiro plano nem para pregar o evangelho, nem para interceder pelos outros, isso é resultado. Nós somos chamados para apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a partir daí todo serviço deve fluir. Então, ele mantinha aquele incenso de adoração na sua mão e o sangue ele derramava no propiciatório. Agora, quando você lê o verso 5, você vê que no propiciatório tinha um querubim de um lado e um querubim do outro. Se você for a Êxodo 25, um detalhe que não está aqui e é importante, é dito que os querubins estavam de frente um para o outro, não é? Que cada um estava numa extremidade da tampa da arca. E olha um detalhe aqui. Eles tendiam a asa assim, e com as suas asas eles cobriam o propiciatório. Mas não só isso. Eles tinham suas faces não voltadas um para o outro, olhando um para o outro. Certo? Por quê? Porque os dois eram querubins. E não só, aí diz querubins da glória. Se eles estivessem olhando um para o outro, eles estariam dizendo assim: quão maravilhoso eu sou. Porque ele estaria vendo sua própria glória no rosto do outro. São dois querubins da glória. Agora, esses querubins da glória estavam com o rosto assim. As faces voltadas para o propiciatório. Por quê? O alvo, o mistério que anjos anelam perscrutar, é aquilo que se refere à encarnação, vida e morte do Redentor. Então o sangue era derramado, digamos, com a atenção dos anjos. Toda a atenção dos querubins da glória. E ali se manifestava o que os judeus vieram a chamar depois, você não vai encontrar essa palavra na Bíblia, mas ela é muito boa, Shekinah. Não tem essa palavra na Bíblia, sabia? A palavra para glória no hebraico é kabod. E kabod, foi-se a glória do Senhor. Não tem a palavra Shekinah na Bíblia, é uma palavra posteriormente cunhada pelos judeus para se referir à presença de Deus. Por quê? Shekinah é um substantivo que vem de um verbo, shakan, se não me engano, que significa morada, habitação. Então, quando eles usavam o substantivo Shekinah, o sentido é: Deus está habitando com o seu povo. Ou a presença de Deus está se manifestando ao seu povo. Então, quando o sumo sacerdote derramava o sangue, a Shekinah de Deus se manifestava no Santíssimo. Então o sumo sacerdote terminava o seu serviço e saía de lá para entrar no ano que vem. E se ele morresse, tinha outro no lugar dele. Então, o capítulo 9, que a gente vai ver amanhã, a partir do verso 11, vai dizer o que o verdadeiro sumo sacerdote realizou quando ele entrou no Santo dos Santos. Só para adiantar alguma coisa para você. A gente tem 10 minutos. Olha só. Verso 8. Vou chegar aqui na luz maior, que está difícil aqui. O verso 8 vai dizer assim. Leia comigo, por favor, aí. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que bonito, né? O Espírito Santo interpretando os símbolos do tabernáculo. Querendo com isso dizer, então, o Espírito Santo que ainda, o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Verso 9 agora. É isto uma parábola para a época presente.
Irmão, realmente a luz de Deus estava raiando nesse autor de Hebreus. Porque chamar o tabernáculo de uma parábola era ofender os judeus. Porque aquilo é o de mais sagrado que existia para eles. E aqui, como ele fala, não sou eu, não. É o Espírito Santo que está dizendo que isso era uma parábola para a época presente. Aí, continua. E segundo esta, se oferecem dons, que são sacrifícios sem sangue, aí também sacrifícios cruentos. Embora estes, olha aqui, no tocante à consciência, eles sejam ineficazes. Que palavras fortes, irmãos. Ineficazes para quê? Para aperfeiçoar aquele que presta culto. Essa questão da consciência é repetida, precisamos ir lá, no verso 14. Olha, por favor. Amanhã a gente vai ver detalhes. Mas já que lemos aqui no verso 9, ele vai contrastar com a eficácia do sangue de Jesus, o nosso Redentor. E olha a beleza desse verso. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência. Coisa que o sangue do bode, do touro, do animal não podia fazer. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E como que nós servimos o Deus vivo? Romanos 12. Apresentando os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso serviço espiritual. E aí eu vou até o 10 só e vamos encerrar por hoje. Então, esses dons e esses sacrifícios são ineficazes para purificar a consciência, né? E aperfeiçoar, outra palavra importante, aquele que presta culto. Aperfeiçoar significa o quê? Levar à maturidade. Para que se cumpra, então, o propósito de Deus nas vidas. Nunca a lei iria cumprir o propósito de Deus, porque ela é ineficaz. E, por último, essas ordenanças, elas são nada em si mesmo, né? Não passam de ordenanças da carne. O sentido é ordenanças externas, que tem a ver com o corpo, tem a ver com o lado de fora, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, que significa imersões, lavagem de objetos, lavagem de cama. Nosso Senhor tratou isso nos evangelhos, você se lembra, com os religiosos, né? Você se preocupa em lavar objetos, lavar a cama, lavar mais isso. Aí ele fala, lave o interior e o exterior ficará limpo, né? Que princípio do Senhor. E finalmente ele diz, são impostas essas ordenanças, foram impostas até ao tempo oportuno da reforma. Ficou claro? Quando que a reforma veio? Quando Cristo veio. Olha o verso seguinte que a gente vai estudar amanhã. Quando, porém, veio Cristo. Que lindo, não é? Como um sumo sacerdote, como está na sua versão aí? Dos bens, o quê? Sabe o que significa literalmente? Dos bens que têm realidade. Ajuda a entender melhor do que bens já realizados. Está estranho, né? Jesus, repetindo então, é o sumo sacerdote de bens que têm realidade. Porque os bens do tabernáculo não têm realidade. São figura e sombra das coisas celestes. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és o sumo sacerdote dos bens que têm realidade. Obrigado porque o Senhor ministra ao Teu santuário tão diligentemente, tão constantemente, tão eficazmente. Ó Senhor, não temos como Te agradecer, porque o Senhor se debruça sobre nós, para o Teu santuário, como um ministro, um servo, ainda, o servo dos servos, que Tu és e sempre serás, ao mesmo tempo que és o Senhor dos senhores. E obrigado, Senhor, obrigado por tanta condescendência, obrigado por tanta humildade, obrigado por o Senhor nos trata como trata. Louvamos o Teu precioso nome. Abre os nossos olhos, Senhor, para que não permaneçamos os mesmos. Quebra, Senhor, as nossas resistências, quebra a nossa incredulidade. Por favor, Senhor, nos despe das nossas ilusões. Nos ajuda a ver as coisas como o Senhor vê, ver o mundo como o Senhor vê.
e tudo que nele há, como o Senhor vê. Guarda o nosso coração, Senhor. Nós sabemos que o Senhor já meteu a mão na maçaneta da porta, pela brecha. Os teus dedos exalam mirra preciosa. Queremos levantar as nossas cabeças realmente, porque nossa redenção se aproxima. Breve vem o dia em que nós veremos o Cordeiro como foi imolado. Obrigado, Senhor, porque essas marcas são tuas, estão na sua personalidade santa para sempre, e nós assim te veremos. Senhor, que o Senhor seja para nós o eterno foco de nossas almas. Assim nós te pedimos, Senhor. Guarda-nos de hipocrisia, guarda-nos de religiosidade, guarda-nos de aparentar o que nós não somos. Ajuda-nos a praticar a verdade com o Senhor, porque o Senhor se agrada da verdade no íntimo. Queremos trilhar, Senhor, um caminho de sinceridade, de verdade para contigo, para que o Senhor possa enviar mais luz ao nosso coração, para que os cantos e recantos sejam iluminados, e o Senhor venha expurgar de nós esses elementos danosos, essas ervas daninhas, que perturbam teu Espírito Santo e que perturbam a nós, que trazem para ti tristeza e para nós uma falta de realização total. Por isso, Senhor, vem tomar o teu lugar de habitação no nosso coração, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé. Que isso seja verdade para nós, Senhor. Impregne o nosso ser. Nós te pedimos isso. Guarda-nos no final desse dia, Senhor. Continua ministrando aos nossos corações. Queremos aprender Cristo. Nos ajuda nisso, nos encoraja, toma-nos pela mão, nos ensina, Senhor. Assim nós te pedimos. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.